Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Oi, igreja. Eu sou Marcelo, discípulo de Jesus, casado com a Fábio. Juntos somos pais da Rafa, 19 anos, da Juju. E é uma grande alegria poder hoje compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu quero nesse momento agradecer a Deus. Estou celebrando ali junto com a igreja e vendo, tantas pessoas aqui chegando hoje. Os ministérios estão retomando hoje, Glória a Deus. A igreja de Jesus reunida e louvando a Ele e cumprindo o propósito de Deus na vida de cada um de nós. E estamos aqui todos. Esse auditório está praticamente lotado, porque cada um de nós aqui tem buscado entender mais sobre Deus e cumprir a missão que é dele. Amém? Estamos sendo abençoados, muito abençoados, nessa série, a série Marcas de um Discípulo. Tem sido realmente uma bênção. Quantos aqui têm sido abençoados durante a série? Glória a Deus. Nós já ouvimos sobre fé, ouvimos sobre obediência, alegria, amor, santidade, unidade. E hoje, como já foi falado, falaremos sobre missão. Eu quero, antes da gente entrar no assunto, fazer uma oração. Pode se colocar em pé? Deus, nós estamos aqui como igreja de Jesus, querendo ouvir a Tua voz. O Senhor já tem, desde quando entramos nesse lugar, falado aos nossos corações poderosamente, por meio das músicas, por meio dos testemunhos, por meio daquilo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. Agora me coloco, Deus, diante do Senhor, com humildade, sabendo que em mim não tem nada que o Senhor não tenha me dado. Então, Deus, se revela aqui, apesar de mim, para louvor da Tua glória, Deus. Que os meus irmãos possam, assim como eu recebi do Senhor, também igualmente receber do Senhor aquilo que o Senhor me deu para entregar nessa manhã. E esse é o desejo do meu coração, e eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém. Pode sentar? Então, o que é missão para cada um de nós? O que é missão para você? Segundo o dicionário, missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. É um encargo. Missão é aquilo que te move, aquilo que te faz acordar todas as manhãs, é o propósito. Se você é um empresário, é o propósito da tua empresa, da instituição a qual você representa, ou mesmo da sua vida, da sua família. Como Igreja Batista Monte Serra, nós temos a nossa missão. Você conhece? A nossa missão aqui é amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus para a glória de Deus. Essa é a nossa missão como igreja. Mas se você é um discípulo de Jesus como eu, então você já recebeu uma missão. E ela está registrada lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. E eu queria ler com você. Mateus 28, 19. A Bíblia diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Atos 1:8, Lucas relata a orientação de Jesus aos discípulos. E o texto bíblico diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas pensando sobre missão dada por Deus a nós, homens mortais, e olhando para a Bíblia, nós poderíamos olhar para a vida de Moisés, que recebeu de Deus a missão de libertar o povo do Egito, João Batista, com a missão de preparar o caminho para o Mestre, Noé, de construir uma arca, José e Maria, os pais de Jesus, e olhar que em cada um desses personagens existiram grandes desafios. Mas existiu também uma maravilhosa consequência a partir da obediência desses homens e dessas mulheres de Deus, que alcançou a nossa vida e tem alcançado até hoje. Mas eu me identifico muito com Filipe. Embora saiba que eu estou longe, estou muito longe, na prática de viver como ele. Um simples discípulo de Jesus, que independente dos desafios, da missão que foi lhe confiada, mesmo em contextos hostis, mesmo quando a ordem de Deus parece não fazer sentido, mesmo quando para cumprir a missão, ele precisa renunciar tudo. A ação dele é agir em obediência. Ele age em obediência. E eu quero ler com você, e é o texto que vai nos guiar hoje nessa manhã, o texto de Atos, capítulo 8, do verso 1 até o 40. São bastante textos. Eu gostaria que você, à medida do possível, mantivesse sua Bíblia aberta. Nós queremos ler com bastante atenção esse texto. Quem não trouxe Bíblia já está sendo, colocado aqui. E o texto diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles seguiam, pois ele os havia iludido com suas mágicas muito tempo.
Então ele está chegando num lugar onde existia ali um homem que era considerado aquele que tinha o poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. E o texto continua: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão, aquele que estava lá fazendo as magias naquele lugar, então creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então ele ainda estava com aquela mentalidade, né? E essa mentalidade então fez com que ele chegasse nos discípulos: opa, eu estou vendo algo especial aqui em vocês e eu tenho grana, eu estou querendo comprar aí esse poder. Então vendo, e disse: dei-me também este poder para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, porque Ele talvez perdoe tal pensamento de seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Licença. Um anjo do Senhor disse a Filipe, presta atenção, que vai ser bem importante na nossa jornada. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. E não somente aproxime-se, acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água.
o eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uhul! Glória a Deus! Queria te dar um pouquinho do contexto da época. O contexto da época era uma forte perseguição da igreja. No capítulo 7 de Atos, Lucas vai falar sobre o discurso de Estevão no Sinédrio. O Sinédrio da Bíblia era a suprema corte dos judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. Estevão destacou-se por sua coragem, ousadia e fé. Estava empenhado em proclamar a mensagem de Cristo a todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Mas as autoridades judaicas o acusaram Estevão de atacar as suas instituições, porque Estevão confrontou os líderes religiosos em relação à sua recusa de enxergar a verdade. Estavam resistentes ao Espírito Santo e não gostaram de ser repreendidos. E reagiram com raiva e quiseram matá-lo. Então, eles matam Estevão, e no capítulo 8, então, de Atos, no verso 1, Lucas fala que naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Comentaristas dizem que até este momento, a igreja não demonstrara nenhuma inclinação de levar o evangelho a todo mundo, permanecendo em Jerusalém. Então Deus usa essa perseguição que se seguiu à morte de Estevão como um meio providencial para a expansão do evangelho fora de Jerusalém. E a pergunta é a seguinte: você consegue enxergar alguma semelhança com o nosso momento atual? Você consegue enxergar que hoje nós estamos vivendo que pessoas, por ideologias, projetos pessoais, em busca de poder, com princípios contrários à palavra de Deus, têm escolhido enganar o povo, destruir famílias, perseguir e oprimir o povo de Deus? Estamos vivendo um tempo em nosso país em que se fala de muita perseguição à igreja sendo instalada. Portanto, nosso papel como cristão é discernir espiritualmente este tempo, e perceber, igreja, se não estamos vivendo como a igreja de Jerusalém, não demonstrando nenhuma inclinação para levar o evangelho ao mundo, e quem sabe Deus esteja usando esta aparente perseguição também como meio providencial para a expansão do evangelho também em nosso tempo. O mundo em que vivemos apresenta diariamente grandes desafios para cada um de nós. Porém, nós somos a resposta, porque nós temos a resposta, porque Jesus é a resposta, Jesus é o antídoto, Jesus é a salvação para este mundo que está em ruínas. E com esse contexto em mente, eu quero olhar com vocês, para dois tipos de posturas. E a primeira postura que eu quero trazer é da pessoa que não é governada pelo Espírito.
E que a missão dela, por ela não ser governada pelo Espírito, ela é uma missão pessoal. Porque a missão de quem não conhece a Cristo e não teve o seu propósito ressignificado, é como Saulo. É como Saulo. Toma decisões segundo sua própria missão ou projetos pessoais. É egoísta. E eu quero então repartir 3 características de alguém que não entendeu sua missão, e eu queria ir para o texto. Mas a primeira característica é a indiferença em meio ao sofrimento. A indiferença em meio ao sofrimento. Atos capítulo 7, verso 58, diz assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele é indiferente ao sofrimento, ele não tem empatia. Como podemos ver, o contexto era de injustiça, era de perseguição, violência, pois Estevão estava sendo apedrejado por causa da fé dele em Jesus. O texto vai dizer que as testemunhas, quem estava ali olhando aquele acontecimento, deixavam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. A Bíblia não fala, mas subentende-se que ele foi indiferente com aquela situação, porque ele só observava. Ele estava em volta, ele só observava. A grande realidade é que vivemos diariamente ao lado de pessoas, em nossas famílias, trabalho e na sociedade de um modo geral, e muitas vezes vemos pessoas sofrendo ao nosso redor. E nossa postura é igual a de Saulo. Apenas observa, não se envolve, pois eu tenho mais o que fazer. Eu já tenho muitas responsabilidades. Pessoas e famílias sofrendo, casamentos sendo destruídos, pessoas depressivas, caminhando para fins trágicos, amigos se perdendo em seus vícios, colegas de trabalho, faculdade, escola, perdidos e sem direção. Mas muitas vezes, mesmo sabendo que nós temos a resposta, que pode mudar a história e a vida dessas pessoas, a nossa postura é indiferente. Mas quem sabe hoje, mesmo dentro da tua própria casa, da minha própria casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, decisões precisam ser tomadas. Você tem percebido o teu casamento ruindo, ou teu filho se perdendo, e a tua decisão é observar. Sofrimento, caos instalado, e você está ali, observando. E a segunda característica, então, que eu quero trazer para nós hoje é aquilo que o texto fala, que Saulo consente. Então consente, direta ou indiretamente participa da morte física ou espiritual de alguém. Atos 8:1 diz: Saulo consentia na morte de Estevão. Então a primeira atitude que vimos foi a indiferença. Ou seja, eu vejo alguém próximo sofrendo, mas não me envolvo. Isso não é comigo, resolvam vocês, pois eu tenho outras demandas. Mas agora aquele Saulo, que era indiferente, agora ele consente. E consente é permitir. Poxa vida. Ele permite. Muitos de nós têm feito, infelizmente, como Saulo.
Muitos de nós temos visto pessoas ao nosso redor morrendo física e espiritualmente. E a nossa postura é de inércia. E não apenas de inércia, mas por vezes estamos participando ativamente da morte física e espiritual de pessoas a quem devíamos estar investindo todos os nossos recursos e forças para resgatar. Amigos que precisávamos apresentar a eles a verdadeira razão de viver, mas ao invés disso, a nossa postura tem sido dar um empurrão para o camarada afundar ainda mais. Triste. Temos em nós a resposta que pode mudar a história das pessoas ao nosso redor, mas nossa postura é de consentir, ou seja, permitir que sofram, que percam, que se percam ou que morram. É sério. É sério. E o terceiro aspecto é devasta ou aprisiona a igreja ou pessoas ao nosso redor. Atos 8:3 diz assim: Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Aquilo que então antes era indiferença, não gerou incômodo, evoluiu para uma postura de consentir, permitir, agora evolui para devastar, aprisionar. Que tristeza! Quando vivemos sem compreender a nossa missão, ou vivemos de um modo egoísta, pensando somente em nós, pensando que somos o Senhor das nossas próprias vidas e vontades. Quando isso acontece, pessoas não são libertas, pessoas não são transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. E nos tornamos como Saulo, devastadores da igreja. Inimigos do reino de Deus. Mas há esperança, queridos, há esperança. Porque a segunda postura que eu queria trazer para nossa reflexão hoje é a postura de quem recebeu o chamado e tem consciência desse chamado. Características essenciais de um discípulo de Jesus que compreendeu, que entendeu a sua missão. Então, igualmente, eu quero trazer 3 características essenciais. E a primeira é consciência da missão. Consciência da missão. O texto está lá em Atos 8, verso 1, mas nós já lemos e eu quero falar um pouquinho sobre consciência da missão. No âmbito profissional, eu adquiri muito cedo com meu pai. Hoje minha mãe está aqui, meu pai disse que ficou preparando uma carninha em casa, me chamou para estar lá, glória a Deus, né? Mas meu pai sempre brinca assim: por que vocês vão lá nas celebrações e você só fala aquilo que deu errado? Porque às vezes a gente traz algumas particularidades daquilo que a gente aprendeu, aquilo que foi, mas a gente traz as coisas boas, né? Mas toda jornada de família é assim, nós trazemos coisas boas, mas também aprendemos com aquelas coisas que não foram muito boas no processo da família. Então, hoje meu pai não está aqui, né? E eu queria falar sobre consciência da missão, dizendo que no âmbito profissional eu adquiri muito cedo e foi com meu pai. Meu pai é um representante comercial autônomo, de longa
estrada, muito comprometido com o trabalho dele. Desde muito cedo ele me ensinou que quando quando uma empresa me contrata, então ele está falando comigo e me explicando isso. Quando uma empresa me contrata para ser o seu representante diante dos clientes da região sul, que é onde eu trabalho, eles confiam na minha capacidade, confiam no comprometimento e me contratam. Eles sabem que eu sou capaz de cumprir a missão, de suprir as expectativas da empresa. Mas o meu pai também me ensinava que não precisava ter um supervisor, porque ele já sabia o que tinha que ser feito. Ele não precisava ter alguém controlando se o horário está correto, se chegou na hora certa, se não chegou, porque ele não tinha uma carga horária definida por ninguém. Ele era um autônomo. Mas ele então começou a me ensinar que ele era consciente do propósito ao qual ele foi chamado e foi contratado. E isso era suficiente para ele acordar cedo. Então meu pai, a gente não deve dormir até tarde, ele me explicava isso. Ele dizia, tem que fazer a barba, meu filho, diariamente. Tem que fazer a barba. Em um tempo de home office, talvez você vai se identificar agora. Durante a pandemia, quantas histórias nós ouvimos de pessoas que acordavam 5 minutos. Não vou perguntar quem aqui acordava 5 minutos antes de uma reunião, colocava uma camisa, ficava de bermudinha, só a camisa que vai aparecer na telinha. Mas meu pai sempre me ensinou que, independente se ele estivesse em seu escritório em casa, ele continuava representando aquela empresa. Ele estava na ativa desde quando acordava e pronto para cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Tércio contou aqui, né, das férias. As férias que o fez investir na família, era a principal missão, mas ele não esqueceu, ele teve 2 horas sendo envisionado por alguém que conhece o nosso Deus e que tem vivido experiências extraordinárias que ele também quer viver. E Atos 1:8 diz então, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu e você recebemos já poder, quando o Espírito Santo entrou em nossos corações, e junto com o poder, vem a responsabilidade de sermos testemunhas da obra de salvação de Jesus Cristo. E não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, em confins. Ou seja, você e eu somos chamados a testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, onde quer que formos e em qualquer situação. E o que isso quer dizer? É que fomos chamados, gente, para testemunhar sobre Jesus na nossa casa, na escola, no trabalho, na faculdade, no condomínio, no Uber. Gente, as pessoas estão clamando por ajuda. E eu quero dizer aqui para vocês que eu não ando muito de Uber, mas eu entrava num Uber e eu ficava na minha. Isso já estava me incomodando, assim, sabe quando tu entra, ninguém fala nada, o cara está na dele, eu estou na minha.
E Deus tem mexido comigo sobre essa palavra. E há uns 20 dias atrás, quando Deus já estava ministrando no meu coração sobre ela, eu entrei num Uber. E esse Uber, então, eu perguntei, fui intencional, perguntei como ele estava, como estava o trabalho dele, há quanto tempo ele estava no Uber. Daqui a pouco a conversa começou a acontecer, daqui a pouco eu comecei a falar de Jesus para esse rapaz, e daqui a pouco ele vai me contando as necessidades que ele estava tendo, que ele também era discípulo de Jesus, morava em Guaíba, e aí ele foi me dizendo. Quando chegamos na minha casa, ele desligou o carro e nós ficamos 1 hora conversando. E ele saiu de lá dizendo assim: hoje Deus falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, é isso que me encanta na vida de Filipe. O texto que lemos, a gente precisava ler os 40 versículos, porque são versículos que ele está andando, ele está caminhando, ele está indo a lugares. Gente, primeiro de tudo, o coração dele tinha gratidão pela salvação em Cristo. Ele tinha comprometimento com a missão que Deus deu. Só que, gente, não sei se você sabe, mas Filipe era um cristão comum como eu e você. Um discípulo de Jesus que entendeu a missão e agiu. É importante salientar isso? Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos que a responsabilidade de proclamar Jesus é do pastor. Inclusive, comentaristas dizem que quando os crentes da congregação de Jerusalém foram espalhados por toda a parte, os apóstolos permaneceram. E eles permaneceram na cidade para dar estabilidade para a igreja. É isso que os comentaristas dizem. Os apóstolos ficaram, tanto é que no texto você pode ver que chegou um momento que os apóstolos ficaram sabendo que algo estava acontecendo em Samaria e eles voltaram. Eles foram até lá para ver o que estava acontecendo. Ou seja, a missão é da igreja. A missão é nossa de proclamar, espalhar o Evangelho de Cristo às nações. E Atos 8, verso 4, fala que aqueles que haviam sido então dispersos, eles pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. No verso 5 vai falar especificamente de Filipe, que indo para Samaria, anunciava o Cristo. O texto diz que a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava. E deram unânime atenção ao que ele dizia. Me permita contextualizar você sobre este lugar onde Filipe foi anunciar o evangelho, chamado Samaria. Samaria era um lugar hostil, gente, para pregar o evangelho. Ela foi construída num monte, 11 quilômetros ao norte de Siquém, pelo rei Onre de Israel, que lhe deu esse nome por causa do antigo proprietário da terra. O texto, se você depois em casa quiser acompanhar, está em 1 Reis 16, 24. Samaria abrigava um templo a Baal e outros santuários pagãos. Os profetas por muito tempo consideraram Samaria um centro de idolatria. Jeremias 23, 13 diz assim: entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Então, com certeza, Samaria era um lugar hostil, onde o contexto da cidade não era favorável ao evangelho. Inclusive, o evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 52 a 55, a gente pode ver os discípulos perguntando a Jesus se deviam pedir que caísse fogo dos céus sobre uma aldeia samaritana.
O texto diz assim: e enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não os recebeu, porque se notava em seu semblante que iam para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito estão falando. Vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Glória a Deus! Domingo passado, nós ouvimos o pastor Vitor, trazendo a mensagem sobre unidade, e ele falou um pouco sobre Samaria. Se vocês lembram, Vitor falou que as pessoas não queriam passar por dentro de Samaria. As pessoas davam voltas e chegavam a dar voltas longas, porque justamente elas não queriam entrar naquele lugar hostil. Atos 8, 9 a 25, a Bíblia relata Filipe então entrando nesse lugar onde ninguém queria entrar. Um lugar idólatra, onde era praticada a feitiçaria, onde haviam pessoas com pouco e com muito poder aquisitivo. Independente da realidade, independente social deles, eles estavam sendo enganados, iludidos, com mágicas de um homem chamado Simão, que era quem vinha tendo a atenção daquele povo. É isso que o texto bíblico fala. Então Filipe adentra esse lugar e no poder do Espírito começa a pregar as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E o texto diz que creram nele, e não apenas creram, como foram batizados, homens, mulheres e também, curiosamente, o feiticeiro, Simão. Queridos, quando a palavra de Deus e um discípulo comprometido de Jesus chega em qualquer contexto, independente da hostilidade, o poder de Deus é revelado. Contextos são transformados, pessoas são restauradas, para o louvor da glória de Deus. O texto agora diz que Simão, aquele que antes tinha a atenção de todos por causa da feitiçaria, agora segue Filipe, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Queridos, a quais ambientes ou contextos hostis Deus tem te levado e você tem sido intencional em entrar? E de maneira consciente tem buscado cumprir a missão de discípulo? É possível que o teu ambiente hostil, o lugar onde você não tem tido a alegria de estar, a tua Samaria tem sido o teu casamento. Ou quem sabe, a tua dificuldade esteja no relacionamento com os teus filhos, sua família, sua escola, faculdade, trabalho ou algum relacionamento. Independente do grau da dificuldade que você esteja tendo, no ambiente onde Deus te plantou, persista. Enfrente a batalha, lute com as armas espirituais. Pois tudo o que precisamos fazer, nós já temos em nós, para fazer diferença. É Jesus. É Jesus. É o nome acima de todo nome, querido. É no nome de Jesus que enfrentamos batalhas e vencemos. Lembre-se, glorificar a Deus em tudo e diante de todos, é essa a nossa missão. E o segundo aspecto é a obediência. Atos 8, 26, a obediência é visto claramente, quando mesmo sem compreender o todo, mesmo sem entender essa necessidade, somos sensíveis à voz do Espírito. O texto diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o texto fala: ele se levantou e ele partiu.
Querido, obediência é isso. Uma vez que recebemos direção, independente do grau de dificuldade, se para nós o movimento faz ou não faz sentido, devemos sair da inércia, levantar, partir. Em minha humanidade, a minha tendência é questionar. Sempre que eu leio esse texto, é isso que me vem. A postura de Filipe. Sendo enviado para um lugar deserto, eu perguntaria: o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer se a minha missão é falar de Jesus? Eu estou indo para um lugar deserto, deserto não tem ninguém. O que eu vou fazer lá? Mas o texto fala que a obediência de Filipe fez ele ir para o lugar onde ele não sabia o que aconteceria. E a obediência de Filipe não foi apenas na ordem de ir, mas chegando lá de obedecer e saber como fazer, ouvir a instrução de Deus, como fazer. Então disse Filipe, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ou seja, é o como. Ele não apenas foi chegando lá, mas ele obedeceu no como. E me permitam então trazer um testemunho da minha vida. Gente, eu preciso avançar. Eu estou vendo que o tempo ele já está, aquilo que a gente já tinha programado, está perto de terminar. Mas eu quero pedir licença para vocês e quero avançar. Estão comigo? Amém? Obrigado. Então me permito contar a experiência que nós tivemos como família em março de 2013. Na oportunidade morávamos nos fundos da casa dos pais da Fábio, em uma casa que tem lá no pátio. E entendemos de Deus nos conduziu para comprarmos uma casa. Interessante que primeiramente ouvimos que era para comprar, Deus nos mostrou onde comprar, mas não era claro para nós o porquê comprar. Nós estávamos bem, por que comprar? E conforme íamos avançando em obediência, naquilo que foi revelado, mas antes de pegar as chaves, o Espírito falou comigo um dia no trânsito, dizendo assim: eu estou levando vocês lá para aquele condomínio, onde tem 625 casas. E lá eu quero te usar para louvor da minha glória. É por isso que eu estou te levando. É por isso que eu estou te levando. Gente, eu sou ser humano, cheio de sonhos, cheio de vontades. Elas vieram à tona, tenho certeza. Elas vieram à tona. Eu ignorei a missão, eu ignorei aquilo que Deus me mandou fazer. Eu fiz o que era para fazer, eu comprei, mas eu vou contar agora como que eu ignorei uma ordem de Deus. Eu foquei em satisfazer os meus desejos. Eu cheguei lá e disse para a Fábio assim: é a nossa casa da vida toda. Vamos fazer uma reforma. Casa era zero, gente. Casa era zero. Era só morar. Eu tinha uma missão. E eu então investi 180 mil na época para comprar a casa e gastei 200 na reforma. Era a casa da vida toda. E Deus me chamando para o ministério. E eu fazendo casa. Ela nunca tinha sido habitada. Eu disse: não, essa casa tem 73 metros, vamos transformar ela numa de 120. E agora eu quero denunciar a corrupção do meu coração, dizendo que eu olhei para a Fábio e disse assim: vai ser a mais top do condomínio. É isso aí. Fiquei pensando assim: por que eu não comprei no condomínio da frente, lá só tem casa chique? Estou falando do meu coração, gente. Aí Deus disse assim para mim: não vai? Lá sim, tu vai ser o... tu vai sair totalmente do que eu te
enviei, tu vai te quebrar mais ainda. Mas eu, então, fiquei ali, né? Confiando que aquela casa seria a melhor do condomínio. Olha que pretensão a minha. Que pretensão a minha. Então começamos a reforma tendo 2 carros. Vendemos para investir na obra, buscamos empréstimos bancários. E isso era março, e em dezembro terminamos a obra. Não estava totalmente concluída, ainda faltava a calçada da frente, ainda faltava o granito da cozinha, que era bem grande. E eu então um dia estou fechando a porta, assim, em dezembro de 2013. E o Espírito falou comigo assim, só estou eu e o Espírito, e fechando a porta, o Espírito olha para mim e diz assim: meu filho, agora tu fecha essa casa e tu só volta para ela quando tu conseguir proclamar o meu nome com as tuas atitudes. Porque tu está devendo, tu está cheio de dívida. Tu não tem como comprar esse granito, tu não tem como colocar o piso na frente. E eu pronto para, vamos lá, tem que terminar, vamos dar cheque pré-datado. Estava assim, porque um homem obstinado faz isso. Sabe o que acontece? Eu fico 4 anos sem entrar na casa, porque eu entendi. E eu disse, eu preciso agora obedecer. Deus não me chamou para isso, eu fiz errado e agora eu preciso fazer certo. Então o que eu fiz? Esses 4 anos eu tentava vender, porque eu estava brigando, né? Brigando com Deus e dizendo assim, eu vou vender, vou me livrar do meu problema. O meu problema é esse, eu vou me livrar. Fiquei tentando vender, tentando alugar e não vinha ninguém. Aqueles que vinham eram na força do meu braço, eles não tinham nem dinheiro para comprar. Eu fui ridicularizado por causa do valor que pedia. Foi tantas coisas. Mas a realidade é que Deus tinha me levado para aquele condomínio com uma missão. E em 2017 Ele permitiu que nós entrássemos naquela casa. Mas nós só entramos porque aceitamos o tratamento de Deus. Nos submetemos, pedimos perdão, nos arrependemos. E quando entramos, Deus começa então a mostrar uma linda família ao nosso lado. E essa família se reunia. Eles se reuniam todo final de tarde, eles se reuniam, gente, para tomar chimarrão. E a gente achava lindo aquilo ali. A gente não conversava muito, mas aquela família estava ali tomando chimarrão. Final do dia. E quando a gente se muda, então, passou um tempo, eles não tomavam mais chimarrão na frente da casa. E eu disse, Fábio, o que está acontecendo com essa família? O que está acontecendo? E o Espírito diz para mim assim, vai lá e fala com eles. Então eu pego, a Fábio diz assim para mim, leva lá umas roupas na vizinha tal, eu vou na vizinha, estou passando na frente da casa daquele casal, e a porta está aberta, e eu estou indo, e o Espírito diz, tu não vai entrar, e eu disse, não, a Fábio me mandou ir lá na casa, eu não vou entrar. E aí eu estou voltando, e o Espírito disse assim, tu não vai entrar? Eu disse, eu vou. E eu chego na porta deles, a porta está aberta, o homem está sentado no sofá na sala, e eu pergunto para eles, e aí querido, como está? E ele diz para mim, não está bem. Cadê tua esposa? Ela saiu de casa. E aí eu digo, posso conversar com você? Ele disse, pode. Eu entro naquela casa, o Espírito me conduz a falar do amor dele para aquele homem. Eu falo do amor de Jesus, eu falo quem é o Espírito Santo, eu apresento Jesus para ele e eu convido ele para vir aqui no domingo.
Esse homem me recebe, conversa comigo, me escuta e vem no domingo. E no domingo ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Para a glória de Deus! Queridos, esse homem encontrou uma razão para viver naquele dia. Sabe qual era a série, Terço? Quando ele chegou aqui, série família. Série família. Deus preparou todo o ambiente. Esse homem entrou e ele dizia assim: o que está acontecendo nesse lugar? Eu não estou entendendo. Na época ele ainda usava os termos que ele conhecia. Ele disse: tem uma energia diferente nesse lugar. E eu disse: a energia, o nome dela é o Espírito Santo de Deus. Então eu obedeço. Ele veio, tem um encontro lindo com Jesus. E enquanto isso, Deus estava trabalhando na esposa dele, usando a Pati Nazário aqui da igreja, que estudou com ela, que lá na faculdade. E aí Deus marca o encontro das duas e o Espírito está fazendo e está nos usando para louvor da glória dele. Eles estão conectados conosco aqui, vivendo uma linda história de restauração e que tem dia após dia aprendido mais e mais de Deus e tido o privilégio de testemunhar e compartilhar para outras pessoas o que Deus fez na vida deles. Queridos, essa é a família. Eles estão aqui, o Diego, a Raquel, eles estão com a Glorinha, eles estão com o João. Sabe o que vocês não sabem? Que eles entenderam a missão. Levanta Gui, levanta Carla. Esses são os irmãos deles que eles trouxeram para Jesus. Tem amigos, eles marcam almoço na casa deles com um único objetivo: apresentar Jesus. Muito mais Deus vai dar para vocês, queridos. Muito mais. Talvez ainda, mesmo diante de tudo isso, você pergunte: a casa? Querido, a casa? A casa? Eu te respondo, ela virou totalmente secundária. Nós moramos exatamente 1 ano, Deus nos permitiu, e aquilo que era uma dificuldade para vender, demorou 48 horas para Deus dizer assim: agora sim, entendeu a missão, essa casa vai para a mão de outra pessoa. E nós vendemos. Queridos, fomos instrumentos na mão dessa família, na mão de Deus, para o encontro que essa família teve com Deus. Como nos sentimos felizes, agradecidos, louvamos a Deus, porque apesar de nós, dos nossos erros do processo, eu mostrei vários erros do processo para vocês, mas existe um arrependimento e uma correção de rota, e ainda dá tempo, gente. Deu tempo para mim, de obedecer, de falar de Jesus, e viver a linda restauração que Deus deu para eles. Eles tiveram o propósito deles ressignificado em Deus, para a glória do nome dele. E agora já irmãos, amigos, muitas pessoas ainda Deus vai dar para a honra e para a glória do nome dele. E o terceiro é renúncia, querido. A Bíblia diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O texto fala que o Espírito arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais. Quando somos conscientes da missão, obedecemos e nos entregamos completamente aos planos de Deus, Ele nos leva a viver experiências sobrenaturais.
Ele nos leva a lugares que nós nunca imaginamos que estaríamos. Consciência, obediência, renúncia. São apenas características. Não são apenas características que nos levam a viver experiências sobrenaturais, como as de Filipe, mas serão essas as características que revelarão nossa verdadeira identidade de discípulo. Você sabe como Filipe ficou conhecido? Como o evangelista. O evangelista. Segundo comentaristas bíblicos, Filipe se tornou um dos principais evangelistas da igreja, não apenas para as nações, mas para o seu próprio povo. A pergunta que eu preciso fazer hoje é: de que lado você está? Alguém que ainda não entendeu e precisa mudar, ou alguém que já entendeu e precisa avançar? De que lado você está e de que lado você quer ficar? Porque precisa querer, precisa avançar. Eu quero orar. Quero orar com você. Que está aqui hoje, que quero orar, na verdade, com 3 grupos de pessoas hoje aqui. Quem sabe você esteja aqui hoje e se identifique mais com Saulo. Alguém que não é um discípulo de Jesus e que ainda é guiado pelas suas próprias vontades, desejos e projetos pessoais. E precisa de uma nova direção, um novo propósito para a sua vida, e hoje quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida e se submeter ao senhorio de Cristo. Faça como Filipe, querido. Se o Espírito falou com você hoje, levante-se, venha, obedeça, se posicione espiritualmente, que eu quero orar com você. Então, o primeiro grupo que eu quero chamar aqui à frente são esses que querem tomar a decisão por Jesus. Eu quero orar por você. Pode levantar. Vem. Nós queremos orar. Oh, Deus. Temos alguém aqui que hoje tomou a decisão. Amém. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Amém. Tudo bem? Qual é o teu nome? Fernanda. Amém, Fernanda. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais gente chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, fique em espírito de oração. Você que está no seu lugar. Pessoas hoje estão sendo libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Queridos, põe a mão no coração de vocês. Quem está aqui na frente, eu quero orar com você. Ore comigo. Falem, vocês que estão aqui na frente. Júnior. Põe a mão no teu coração e faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu quero hoje que o Espírito Santo de Deus ressignifique a minha missão. Eu quero agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelos meus pecados, e quero ser um discípulo de Jesus, consciente da missão,
obediente e quero renunciar o senhorio da minha vida para que Jesus não apenas seja o meu Salvador, mas seja também o Senhor da minha vida. Amém. Quantos fizeram essa oração, queridos? Mais alguém lá fez essa oração? Glória a Deus. Glórias a Deus. Agora eu quero convidar vocês para, mais uma vez, dar mais um passo. Nós falamos em obedecer no ir. Agora nós queremos ajudá-los. Como? Como vocês podem andar daqui para frente? E aí eu vou pedir para vocês irem ali, todos vocês, ali com o Raul, nosso pastor Raul. E ele vai, com toda a equipe ali, ajudar vocês, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pelas resoluções. Obrigado, Deus, porque esses homens e mulheres entenderam o chamado do Senhor. E agora nós te pedimos, Deus, que nós, como igreja de Jesus, queremos ajudá-los no como eles podem aprender mais sobre a vida de Jesus na vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ajuda eles a irem ali, por favor. Querido, o segundo grupo de pessoas são aqueles que já são discípulos de Jesus, mas que não têm levado a vida com esse propósito de agradar a Deus, tem agradado mais os teus desejos, as tuas vontades pessoais, e quer levantar, dizendo: Deus, eis-me aqui. Eu quero te convidar para levantar agora, dizendo: Deus, eis-me aqui, me envia, me mostra como. Quando eu for entrar no Uber, quando eu estiver em casa, eu quero orar por ti. Aqueles que querem avançar, mas eu também quero orar com aqueles que não têm conseguido. É discípulo de Jesus, não tem conseguido, não sente vontade. Deus tem para você tudo aquilo que você precisa, já está em você. É a força do Espírito Santo que vai fazer você avançar. É a força do Espírito Santo que vai fazer você tomar essa atitude. Chegando ao lugar, Deus vai te mostrar o como fazer. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é a razão da nossa existência. Por vezes, como eu, tem homens e mulheres aqui que talvez se percebam no mesmo momento que eu estava, quando eu não ouvi tua voz, só ouvi no ir, mas não ouvi o como fazer. Ajuda esses meus irmãos a agirem, Deus, a agirem, buscando cumprir o teu chamado e a tua vontade para a vida deles. Mas Deus, temos aqui também homens e mulheres que têm sido esses homens e mulheres que entenderam a missão, mas que eles querem viver mais, querem o sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. Então eu peço, Deus, se revela por meio da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que o Senhor fortaleça os passos de cada um de nós e nos leve a viver além daquilo que um dia nós imaginamos, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, pode sentar. Deus abençoe.